E agora eu recebo o CEO do Grupo Hotelaria Brasil, Márcio Lacerda. Desde 2003, a holding administra um conglomerado multimarcas no setor hoteleiro, com unidades das marcas Hilton, Wyndham, Marriott e Hyatt. Além disso, conta com projetos próprios e exclusivos por meio da HB Hotéis, oferecendo empreendimentos de lazer, corporativos e resorts. Márcio, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado por atender nosso convite. Viu? Obrigado, Piotr. É um prazer estar aqui. Me conte uma coisa, como anda o setor de hotelaria? Vocês trabalham com marcas internacionais, além, obviamente, da operação local. É um setor que, obviamente, é desejável, né? Muita gente quer se hospedar, quer viajar, ou seja, você está falando da parte boa da vida de todo mundo aqui, né? Como é que anda o setor de hotelaria? Bom, essa é uma pergunta que tem vários vieses, né? Se a gente for olhar... Vamos a eles. Do ponto de vista da ocupação, do resultado, é um bom momento. A insegurança no mundo gera menos viagens, que produz mais negócios. Turismo internos, doméstico. né? Então, o turismo interno, nesse momento, está muito bom. Do ponto de vista do desenvolvimento, hoje a gente tem investidores esperando receber 20% de retorno ao ano sobre o capital investido. E a hotelaria, historicamente, retorna de 7, 9, 12 já é um sucesso. Então, a conta não fecha nessa taxa que a gente tem hoje de remuneração do capital investido. E do desenvolvimento ainda dificulta um pouco o custo do dinheiro no Brasil, o excesso das garantias e o tempo que demanda a construção de um hotel. Estamos falando de 4 a 5 anos entre aprovação, construção e abertura. Vamos esmiuçar esses 3 pontos que você disse. Você chamou de excesso de garantias, a gente vai a ele, o custo do dinheiro, não falando de juros altos no Brasil, e o tempo, obviamente, de construção de um hotel, ou seja, um empreendimento, prazo até, digamos, ele ficar pronto e começar a dar retorno. Entre lançamento e abertura. Vamos lá. O custo do dinheiro, você está falando de juros altos no Brasil, é isso? De juros. Hoje tem uma carga tributária pesadíssima, né? É um mix de várias coisas. Vamos analisar. 15% de taxa básica de juros, 14%, 15%. Né? Para um negócio que historicamente remunera 9%, vamos imaginar os melhores projetos 12%. Né? A gente já está abaixo do que o investidor hoje ganha sem investir. Então, esse é um ponto. Na outra ponta, tem as garantias excessivas. Para você... Com exceção dos grandes grupos, que o caixa, às vezes, é a garantia que uma instituição financeira hoje pede de uma empresa como a nossa é 130% do bem na entrada do crédito. Né? Não é que o bem novo vai garantir o negócio, tem que ser um bem antigo que garanta o negócio novo. Isso é uma prática no mundo ou é aqui no Brasil que tem essa exigência dos 130%? É uma prática brasileira, né? Tanto é que... Banco no Brasil não gosta de emprestar, né? Isso é historicamente, hein? Empresta, mas empresta a um custo muito alto, com garantias muito elevadas, né? Tanto é que o modelo que o mercado brasileiro encontrou para o desenvolvimento, o modelo do Condotel. Ou seja, eu não tenho quem invista 30 milhões, 20 milhões, 10 milhões para fazer um hotel, eu vou buscar 100 investidores que investam 200 mil para fazer um quarto. Né? E aí, esse negócio gera um outro problema, que é, quando eu e você juntamos para fazer um hotel, a gente compra o terreno, compra o material e contrata uma empresa para construir. Quando eu contrato uma empresa para incorporar, ela tem o risco, o lucro e o custo da venda. Então, quando você junta a remuneração de 15% ao ano esperado, mais 100% a mais de custo, 70% a mais de custo, com o lançamento, o lucro e o risco, né? Você tem um produto muito mais caro, com dinheiro muito mais caro. Né? Então, isso tem dificultado o desenvolvimento. Se você analisar o mercado brasileiro hoje,
Nesse momento, alguns fundos começaram a investir, comprando grandes hotéis. Esse movimento tem pouco tempo que começou, mas não tem grandes lançamentos. O Brasil, com esse tamanho todo que tem, o mercado mensurado no Brasil tem algo em torno de 20 a 30 mil hotéis no Brasil inteiro. Vamos pegar pelo topo, 30 mil hotéis 20 mil no país inteiro. No país inteiro. E desses 20, 30 mil hotéis, 10 mil são de pequenos investidores com hotéis até 60 quartos. Então, a gente está falando, esse mercado de hotéis acima de 100 quartos, a gente está falando de 5 mil hotéis. Ou seja, como a costa brasileira, que é fantástica, que poderia ter, digamos, várias Cancuns, poderia. Ou seja, várias Miamis só na costa brasileira, porque diferentemente dos Estados Unidos, em que você tem só na parte sul, né? Tanto, obviamente, da região oeste quanto da região leste, mas você só tem a parte sul. No Brasil, você tem a costa inteira, que poderia ser bem aproveitada, sem contar hotéis de selva, no Pantanal, na Amazônia e as belezas do interior do país. Eu teria um potencial para crescer quanto? Se eu tivesse uma economia pujante, com possibilidades de dinheiro mais barato, que hoje é caro porque o governo é concorrente do empresário, porque ele se endivida, ele tem que pegar dinheiro no mercado, vai para o governo, não vai para um empreendimento desse, ou vai com spread, ou seja, vai com um juro muito mais alto. Se a gente analisar que os Estados Unidos hoje devem ter em torno de 170, 180 mil hotéis, né? E nós temos entre 20 e 30, seria razoável triplicar ou quadruplicar o que a gente tem hoje de hotel construído. Ou seja, vamos pegar por população. Vamos arredondar para 200 milhões de pessoas. Nós temos, no topo, 30 mil hotéis. Eles têm 340, talvez um pouquinho mais. Eles têm 170. 170 mil. Fazendo a conta com números menores, hoje você tem uma relação de quarto por habitante, que nos Estados Unidos é mais ou menos de 40 a 60, e o Brasil 120 a 150. Então, uma defasagem de 3 vezes a americana. Mas lá eu tenho um custo do dinheiro muito mais acessível, mas muitíssimo mais acessível, uma cultura bancária de fomento, que não é a cultura dos bancos brasileiros, e também tenho, obviamente, um país que é pujante, que atrai gente do mundo inteiro. Ele se abre para o mundo por esse aspecto, seja por negócios, pelo turismo que gera e tudo mais. Aqui eu precisaria começar por onde para melhorar esse ambiente, Márcio? Onde é que é o primeiro passo para sair desse nó? Os países que deram certo, né, colocaram o turismo com a mesma importância de saúde, educação, segurança. Né? Tanto a Espanha, parte da Europa. O Brasil ainda não considera o turismo com a importância que tem. Nós vamos analisar o Ministério do Turismo, né? Sim. Como é eleito o Ministério do Turismo, como é escolhido indicado, escolhido. Né? É cargo de terceiro escalão dentro da esplanada, para ser generoso. Para ser generoso. Né? Então, isso, às vezes é completamente desimportante. A gente não tem políticas próprias contínuas, né, de valorização do turismo, e não tem quem brigue pelo turismo. Né? Assim, a gente... Vamos entrar num tema que muita gente pode entender errado, porque entende. Né? Sim. A gente tem uma reforma tributária acontecendo agora. Né? Nessa reforma tributária, vai a 28%, 26%, 28% a taxa, a gente conseguiu colocar a hotelaria e parte do turismo num regime especial, que a gente tinha pedido 40% para equilibrar com o que era antes. A gente conseguiu 60%. Né? Então, a gente vai pagar 60% da taxa do IVA, né? Do UBS e do CBS. Né? Mas isso vai deixar o que a gente já paga hoje de carga tributária, pelo menos entre 25% a 30% mais alta, já agora na virada. São
vão até 2032, né, para finalizar, mas a gente já vai ter uma carga tributária muito maior do que a gente pagava até o ano passado. Sendo que a ideia era duas, simplificar e reduzir. Não aconteceu nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Porque a gente tem 10 anos aí de bitributação, né, que a gente vai ter que fazer pelos dois sistemas, e a carga tributária para serviço, né, a indústria vai ter lá uma redução, mas essa margem vai ser absorvida pelo serviço. Agora, Márcio, eu estava conversando sobre esse tema também, acabamos entrando com o Fábio Astrauskas, que sentou aí um pouco antes de você, e eu perguntei a ele se ele via de forma positiva a reforma tributária, porque eu tenho ouvido o seguinte: nem os setores que em tese foram beneficiados, eu estou falando especialmente da indústria, está feliz com o resultado da reforma tributária. Eles reclamam, por exemplo, de complicações para pagar alguns impostos, o tempo muito longo de mudança de um regime para o outro, da transição. E eu tenho ouvido politicamente, estou falando de expoentes políticos, que o próximo presidente, obviamente que se imagina uma vitória da oposição, vai refazer a reforma tributária. Até pelo fato de ela estar em transição, não seria, digamos, um dano muito maior do que você voltar ao regime anterior e fazendo esses ajustes, que seria, digamos, uma reforma refeita. Você vê isso como uma saída para o setor, para melhorar, para evitar esse... Até porque o próximo governo vai ter que, obrigatoriamente, reduzir o custo do Estado. É isso que está fazendo um aumento de impostos para pagar o custo do governo, da máquina administrativa. Assim, cada vez que mexe na burocracia, nos atrapalha, né? Hoje, a gente está no mês de março e ainda tem prefeituras que não conseguiram entender como funciona a reforma tributária. Então, a gente teve um trabalho muito grande para estruturar todo o nosso departamento fiscal e contábil para atender a nova legislação, e a gente tem dificuldades em obter algumas respostas por parte do Estado e das prefeituras, né? Esse é um ponto. A burocracia, por enquanto, não foi resolvida. E o custo real de cada setor, e aí eu olho para o meu, né? Se a gente comparar o que pagam os empreendimentos hoteleiros na Europa, nos Estados Unidos, eu não consigo concorrer. Só que eu brigo pelo mesmo turista, né? E ainda com um agravante que o brasileiro viaja mais, sim, né? Mas o estrangeiro, o turista internacional, tem mais dificuldade em chegar até o Brasil, mesmo com a diferença de câmbio e tudo mais. A gente está comemorando esse ano que recebeu aí perto de 10 milhões de turistas, né, no Brasil. E a gente, vamos pegar Portugal, né, recebe 26, 28 milhões de turistas, né? Então, a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer e ainda tem um pequeno problema, porque não é muito, mas ajuda. Os venezuelanos que vieram para o Brasil entraram nessa conta, né, do número de turistas que chegaram ao Brasil, né? Você está falando de refugiado político, entrou na conta de turista. Então esse número está inflacionado. É pequeno o percentual. Tá, mas já desvirtuou o número já. Desvirtuou o número. Então, assim, com esse pequeno número de 10 milhões de turistas, a gente já tem alguns gargalos que a gente precisa resolver, né? Então, se a gente não resolver esses gargalos, a gente não consegue crescer em número de turistas internacionais visitando o Brasil. Tem também a exigência de visto para o turista americano, por exemplo. Tem. Que voltou a vigorar por decisão política do governo Lula. Toda assim, a análise política o governo tem que fazer, né? Mas para a gente, do ponto de vista do turismo receptivo,
qualquer burocracia que dificulte a chegada do turista... Aquele turista escolhe um outro lugar. Por exemplo, eu fui para Portugal agora em janeiro, né? E eles estavam tentando implementar o visto do espaço Schengen, né? Que você teria que ter. Assim, eu fiquei 4 horas no aeroporto para entrar em Lisboa. 4 horas? 4 horas. Só por causa disso? Por conta da bagunça que tá. Era o caos. Tanto é que eles cancelaram, né? Extinguiram a necessidade e vão agora se estruturar para atender. Isso, obviamente, passa uma imagem ruim. Passa uma imagem Uma próxima ruim. viagem já vai ser adiada, digamos. E diminui, né, o número de turistas, né? Aquela comparação que se faz com muita frequência que a Torre Eiffel recebe um número de turistas quase igual ao que o Brasil recebe, é isso? É isso. Nós estamos falando de uma atração de Paris. Mas, assim, a gente está falando... a França deve receber algo em torno de... acima de 110 milhões de turistas ano, né? O Brasil recebe 10, né? Então, a diferença é muito grande. Vamos dar uma olhadinha no... Bom, são questões estruturais que a gente não poderia deixar de falar com o Márcio Lacerda aqui. Vamos dar uma olhadinha. Temos algumas fotos do grupo que o Márcio está à frente. Temos aí, Gabriel, para a gente mostrar? Tá, temos aqui. Aqui nós estamos... É um spa aqui. Spa Igaratá. Igaratá fica a 70 quilômetros de São Paulo. É uma cidade... Tem a represa, mas a gente não fica na represa. É um hotel fazenda, né? Um hotel de eventos e lazer. Né? Tá, temos um próximo aí, Gabriel, para a gente ver quais são alguns dos empreendimentos, obviamente, né? Esse é o mesmo lugar, suponho? Não. Aqui já é outro lugar. Isso aí é Jaguariúna, né? Que é um hotel também de lazer. No interior de São Paulo. Próximo a Campinas. Próximo a Campinas. Aí é Jaguariúna. Jaguariúna também, acho que é um outro ângulo só, né? Um outro ângulo, né? Essas, quando você tem as grandes redes internacionais com as quais vocês também atuam aqui e operam o serviço, há muita diferença na cultura de lá, da cultura daqui, e eles precisam, digamos, se adaptar com essa, eu vou usar uma expressão dos anos 80, da indústria automotiva, tropicalizar as coisas? Assim, tem a tropicalização, né? Tem, né? Porque tem algumas questões culturais, principalmente americanas, que o brasileiro não utiliza, né? Então, todo o projeto, ele precisa passar por uma adaptação. A gente não gosta do termo tropicalização, né? Mas sim, uma adaptação é necessária, né? E além da adaptação do produto, né, da arquitetura, da engenharia, do serviço, tem também uma necessidade da adaptação ao modelo de negócio. Porque esse modelo de negócio que o brasileiro escolheu para crescer, para desenvolver, que é o Condotel, que é um empreendimento pulverizado, com cotas de investidores, isso não existe no mundo. Isso é um modelo brasileiro. Isso é uma invenção nossa? Uma invenção nossa. Quer dizer, uma necessidade que tínhamos diante da escassez ou do custo do dinheiro de trazer mais sócios. E aí o crescimento se deu pelo mercado imobiliário incorporação, venda pulverizada. E quando você chega... Imagina um gringo, um diretor de uma empresa multinacional, numa assembleia com um hotel boutique de 80 apartamentos com 500 investidores. O que é isso? O que acontece? Né? É isso que acontece? É isso que acontece. A zona sul do Rio, por ser tombada, não pode ter flat. Por não ter flat, foi criado o condomínio pró-indiviso, que não é o condomínio edilício, que cada um tem uma unidade. Lá cada um tem uma cota de um apartamento. E essa cota de apartamento, ela tem um voto em uma assembleia de investidor. Então, as grandes empresas não estão acostumadas com esse modelo de negócio. Por isso que eu faço o que eu faço, né? Eu faço a administração, eu gerencio os investidores e recebo uma avaliação deles na gestão da marca deles, né? Então, a gente
transformou o hotel, que era uma marca nossa, Matiz, ali em Guarulhos, no Hampton by Hilton, né? E a gente escolheu a marca Hampton. A Hilton, na época, tinha 5 mil hotéis no mundo, né? E dessas 5 mil hotéis, 3.500 é uma marca Hampton. Embora uma marca que o Brasil não conheça, nos Estados Unidos ela é mais forte até que a própria marca Hilton, né? E por isso que a gente escolheu a marca Hampton. E ao trazer a marca Hampton, a gente trouxe a cultura da marca, mas sem o relacionamento da marca com o investidor. A marca se relaciona comigo e eu me relaciono com o investidor. E quais são as diferenças nos serviços que precisa ter na hotelaria brasileira para o público daqui, que não são muito usados lá fora ou vice-versa? Quais são essas diferenças de comportamento? A gente pode imaginar coisas simples, por exemplo, aqui é água, mas o chá, né? Cada quarto de um hotel lá fora, você entra, tem um chá, O brasileiro não toma chá, né? Mas tem uma chaleira no quarto. Pois é, mas eu tenho que comprar. Imagina um hotel 200 quartos, eu tenho que comprar 200 chaleiras, 600 xícaras, ter 200 pacotinhos de chá todo dia. Imagina o aumento do custo na operação do hotel, né? O brasileiro não tem o costume de passar a própria roupa, mas a marca internacional tem o hábito de ter uma tábua de passar e um ferro em cada quarto, né? Se eu estou falando de 200 quartos, tem que ter 200 tábuas, 200 ferros, né? E tudo que isso implica na manutenção, na conservação, na limpeza, né? E eles compreendem rapidamente isso, até porque é uma redução de custo, mas é uma mudança na cultura deles. Mas é uma mudança na marca, né? Sim, claro. Algumas coisas eles compreendem e aceitam, e tem outras que eles tratam como elementos da marca. Aí essa mudança... E também, tudo bem, a gente cede um pouco, eles cedem um pouco e a gente se adequa, né? O Brasil é um país único nessas manias ou cada país tem uma cultura muito diferente? Cada país tem suas idiosincrasias, né? As idiosincrasias domésticas. Adorei essa. Mas você sabe que a história do chá, tá bom, por influência de ter morado um tempo lá fora, eu tomo muito chá, mas eu sei que não é a média das pessoas. E quando eu vi a chaleira pela primeira vez, eu falei, por que tem uma chaleira aqui dentro? Não faz muito sentido, mas depois eu compreendi. Isso não pegou no Brasil. Não pegou. Mas... Desculpa. Mas a marca, como é uma coisa muito tradicional, ela pode não abrir mão de ter isso pelo turista estrangeiro que possa vir aqui, que está acostumado com a marca, é isso? Eu, assim como você, eu gosto de chá, porque a minha mulher é filha de uma escocesa, então... Eu aprendi a tomar com os ingleses também, eu confesso. É o famoso, se tiver com a mão abanando, tea or coffee, vamos embora, né? Exatamente. Eu sou um consumidor de chá acima da média do brasileiro, né? Então, quando eu vou... A gente puxa a média para cima. Eu gosto, mas não é todo brasileiro que gosta. Sim. E aquilo tem vencimento, então é um custo operacional. O que a gente tem feito, assim, a cultura do Brasil é café, né? Café. Então, eu posso colocar uma cafeteira, né? Em alguns quartos a gente coloca a cafeteira, em algumas suítes a gente deixa o chá, né? Porque você chegar num quarto de hotel e ter um conforto, um mimo, todo mundo gosta, né? A gente só precisa acertar qual é o mimo da cultura daquele país. E o Brasil tem surpreendido nesses, são mimos muito extraordinários ou não? É bem mais simples a história do café? É bem mais simples. O café, um chocolatinho de boas-vindas, né? Todo mundo gosta disso. Todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Quando você chega num quarto de hotel e você percebeu que alguém se preocupou com a sua hospedagem, claro, você já se sente melhor, você dá uma relaxada, né? Tem uma questão que a gente lida muito, principalmente nos resorts, né? A primeira semana, os primeiros dias das férias de um executivo com a família é meio estressante, porque eles já não estão mais acostumados naquele nível de convivência intenso, a família toda, né? Então, nos resorts, a gente tem um cuidado especial com as crianças, né, com o casal, entender o que está indo fazer, qual o motivo da hospedagem, para a gente pensar, né, a hospedagem antes. Quando você escolhe um hotel meu
para tirar férias, eu imagino que aquilo é um planejamento de um ano de qualquer pessoa. Claro. Se der errado, não é que deu errado uma diária, deu errado o planejamento de um ano daquela família. Mas onde é que vocês atuam, sobretudo nessas partes mais... Na costa brasileira, onde é que vocês estão mais fortes? Então, a gente tem Igaratá, né, que é o nosso resort aqui próximo a São Paulo, mas a gente atua hoje mais em hotéis urbanos de negócios, né? Que é o grande atrativo brasileiro, ainda é, né? Ainda São Paulo recebe mais turistas do que qualquer lugar do Brasil pelo turismo de negócios, sobretudo, né? Se a gente pensar que o Brasil recebeu 9,7, 9,6 milhões, São Paulo, desses 9, ficou com 2,7, o Rio com 2,1, então metade disso ficou no São Paulo e Rio, né? E os outros divididos, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, BH... Mas ainda assim na área urbana. Ainda assim, muito por conta do evento e dos shows, né? A gente teve muito show internacional nesses últimos anos e traz um público internacional. O impacto do show é impressionante, né? Márcio, eu lhe fiz essa pergunta porque eu uma vez tive a decisão de ir para um jantar e, embora o show acontecesse próximo da minha casa, eu não me dei conta disso e fui jantar num restaurante saindo aqui da Oeste. O restaurante estava lotado. Aí eu perguntei, tudo bem que eu tinha uma mesa reservada, felizmente. Eu perguntei ao maître, por que está isso aqui? Eu falei, rapaz, quando tem show na cidade, fica tudo lotado. E isso movimenta muito, né? Movimenta e traz um turista que gasta, porque o ingresso não é barato. Né? Não. A hospedagem, o preço sobe, né? A gente tem... E isso não é uma criação nossa, isso veio da avaliação, que a gente chama de RMS, né? RMS é um modelo matemático que aumenta o preço à medida que a demanda cresce. Uhum. Então, a gente fica olhando o RMS, né, dos hotéis no período de pico dos shows, é impressionante o crescimento da tarifa média naquele período, né? E isso só aumenta por quê? Porque o RMS mede consumo. Quantas passagens aéreas estão sendo reservadas, a lotação dos ônibus, o tráfego na estrada, a reserva nos restaurantes, os eventos que estão acontecendo. Ele vai pegando o hábito de consumo e vai medindo, né? À medida que aquele espaço começa a ter uma volumetria de dados, aqui está acontecendo alguma coisa, deixa eu analisar o que está acontecendo. E isso serve, obviamente, de parâmetro para tomar decisões. Para tomar decisões. Decisões baseadas em fatos concretos, dados concretos, né? E agora está acontecendo um movimento muito forte, que é assim, a gente refez o nosso site o ano passado e estamos refazendo ele inteiro esse ano. Por quê? Porque agora, com a IA, você tem máquina comprando de máquina, né? Mais gente, não é a máquina analisando o comportamento humano, né? É a máquina analisando o comportamento da máquina com os agentes de IA.